E hoje temos um doutor aqui no estúdio. Um doutor em educação. Hoje você vai conhecer uma história que pode te inspirar a terminar os seus estudos ou até mesmo, quem sabe, a seguir a vida acadêmica. Porque nessa sexta eu tenho o prazer de receber aqui no Bom Dia Litoral, no quadro Histórias Inspiradoras, o professor Antônio Gonçalves. Ele que é o primeiro professor da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá a obter o doutorado e atuar aqui na cidade-mãe do Paraná. Então, muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. É uma honra enorme tê-lo aqui no Bom Dia Litoral, no quadro Histórias Inspiradoras. E eu começo a nossa conversa não do momento em que você se torna doutor, mas da sua história quando jovem. Porque, lendo uma reportagem que conta um pouco da sua história, eu descobri que você, órfão com 1 ano de idade, teve uma madraça que te apoiou muito, mas que você, por ser de uma origem muito humilde, precisava adaptar um saco de arroz como mochila para poder ir para a escola e estudar. Encontrou muitas adversidades e, mesmo assim, continuou estudando. Como é que foi esse momento da sua vida? E, na sua avaliação, essas dificuldades, elas também te incentivaram a continuar crescendo e, principalmente, a incentivar jovens alunos da rede municipal a também continuar estudando? É uma honra tê-lo aqui. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, a história de vida começa lá quando eu fico órfão, né? Meu pai ficou com 5 filhos pequenos, eu fiquei com 1 ano. E durante esse processo entrou na minha vida uma madrasta também. Analfabeta, mas sempre me incentivou a estudar. E eu nunca reprovei de ano. Meu pai nunca foi na escola. Ou ele ia na escola, ou ele não trazia alimento para dentro de casa. Então, essa situação já começa desde 7 anos de idade na escola. E nesse processo, os professores foram muito importantes na minha vida, porque sempre incentivaram para que eu estudasse. Então, aonde eu cheguei hoje é um processo de família, de uma madrasta analfabeta, que quando eu tinha 13 anos entrou na minha vida, né, e sempre incentivou, correndo atrás de várias ações para que eu pudesse terminar o ensino médio. E os professores também foram fundamentais, professores da 4ª série, professores da graduação. Então, todo esse caminho de família e de professores que entraram na minha vida foi essencial para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Professor Antônio, como é que essa paixão por aprender, estudar, ela se desenvolve no seu dia a dia, na sua vida? E como é que você se apaixona também por ensinar? Porque aí você decide, então, seguir a vida de professor da Rede Municipal de Ensino, professor de modo geral, né? Qualquer rede de ensino. Mas como foi que surgiu, então, esse interesse em aprender cada vez mais e ensinar crianças e jovens? Eu acredito que é a inspiração do próprio professor, porque hoje, eu sendo professor, eu recebo essa mesma devolutiva. O professor quer ser professor igual você. Então, foram os professores lá no início da minha vida, né, com 7 anos, 8 anos, que eu pedia giz na escola e pegava colegas do bairro e dava aula para eles desde pequeno. Então, já foi desde pequeno essa paixão, a inspiração foi dos próprios professores, né? Eles foram a inspiração para que eu me tornasse hoje um professor. E me diz, como foi que depois que você, então, decide ir para a sala de aula, você opta por continuar se aprimorando até chegar a esse doutorado que foi conquistado recentemente, agora no final do ano passado? Como foi que você, então, teve essa ideia e esse planejamento de vida, de carreira, para poder continuar se aprimorando e obter o doutorado? Então, a partir de 2002, eu entrei na Rede Municipal de Educação como professor. Trabalhei nas ilhas, trabalhei em escola de colônias, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação, fui gestor de uma escola municipal também no Valadares. Então, toda essa caminhada me fez perceber que eu teria que estar sempre em formação continuada. Então, esse processo de pensar em melhorar minha prática docente me fez ir em busca da formação continuada. O professor tem que estar sempre em formação continuada, sempre em formação. Inclusive, já tem planos para um pós-doutorado, né? Um pós-doutorado, isso. É um pós-doutorado que já está sendo encaminhado também. Agora me conte, você como professor da Rede Municipal de Ensino, você deve encontrar muitos alunos de origem humilde, alunos que, como você, passam por dificuldades diárias, como você que passou por muita dificuldade lá atrás para aprender, esses alunos também passam por dificuldades para ir até a escola. Às vezes, inclusive, a escola é um ambiente onde eles têm acesso à alimentação, é um ambiente onde eles têm acesso à paz, tranquilidade, porque por vezes a família está bem desestabilizada, ou economicamente ou emocionalmente. Às vezes até ambos os sentidos. Como é ser porto seguro, inclusive, dessas crianças e também ensinar? Porque
é um papel fundamental na nossa sociedade, a de educar as crianças. Como é que é ser, então, aquele um pouco psicólogo, um pouco conselheiro, um pouco uma pessoa que acaba trazendo paz para essas crianças e muito educador? Eu tenho uma linha de trabalho que é prática pedagógica social. Então, a gente percebe que o social faz parte da aprendizagem. A criança que não dorme bem, ela não vai aprender bem. Então, a escola, como você falou, é um local que ela vai encontrar toda essa questão de uma boa alimentação, de um bom professor que vai acolher. Freire até fala, Paulo Freire, né? Que a criança aprende pelo afeto. Então, nessa acolhida que a gente faz com eles sentem na gente a confiança de querer aprender e de se inspirar também nas nossas vidas. De pensar que todo mundo pode chegar, né, numa graduação. Então, essa história de vida, ela faz relação com eles também. Você está na Rede Municipal de Ensino desde 2002. Nesse período, você já encontrou pessoas no dia a dia aqui na cidade de Paranaguá que foram seus alunos, que hoje são homens e mulheres já adultos, que falam da importância de terem passado pela sua educação? Você já teve a oportunidade de encontrar essas pessoas? Sim, eu tive duas experiências esse ano que passou. Eu estava dentro de um coletivo, indo para casa. E uma mãe berrou dentro do ônibus. Você é culpado, você é culpado. Olhei para trás assustado e falei, mas culpado do quê? A minha filha chegou na universidade porque foi sua aluna. Que legal. E esse dia eu também estava fazendo uma palestra na Unespar, desci a escadaria da Unespar, e uma pessoa me seguiu. O professor não lembra de mim? Eu falei, não, né? São tantos alunos nesses 22 anos, eu fui sua aluna, e estou aqui fazendo graduação hoje porque foi minha inspiração. Então a gente também inspira os alunos, né? Também como fui inspirado por outros professores, né? E como é que é, professor, esse sentimento de saber que alunos se espelham na sua história para continuar aprendendo, para ir para a graduação, para quem sabe também se tornarem professores? Qual o sentimento? O que passa na sua cabeça quando você ouve um relato como esse? Eu penso que todo docente, todo profissional da educação tem que pensar que a educação é transformação. Então, a educação é a porta, é o caminho para a transformação social, familiar, para o bem-estar do cidadão em comum. Então, quem não acredita nisso, né, é triste, porque eu, como professor, acredito que a educação é a transformação. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam deixando a educação para poder trabalhar desde jovem. Essas pessoas, elas ainda podem retornar às atividades, mas às vezes deixam de lado porque acreditam que não vão aprender mais nada, não vão ter mais nenhum ganho com isso. Você pensa que é importante que mesmo aquelas pessoas que já estão trabalhando, que não concluíram os estudos, depois procurem uma educação de jovens e adultos para poder concluir esse ensino? Você acha que nunca é tarde para voltar à sala de aula? Sim, o estudar é sempre fundamental, não importa o tempo. De repente a pessoa se organiza para trabalhar, para dar conta da família, mas o momento é sempre essencial, sim, voltar. Nós temos muitos relatos, né, de pessoas com 90 anos que terminam uma graduação, então tem que voltar sim quando puder. E além do pós-doutorado, quais são os próximos planos do professor Antônio? Agora o meu plano é entregar para a atual gestão todo o meu estudo da rede municipal, porque a minha tese é sobre aprendizagem, sobre avaliação, então eu vou entregar para a nova secretária de Educação todo o mapeamento para que nós possamos pôr em prática aquilo que estudei, para contribuir com o Paranaguá da educação. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante. Professor, para a gente finalizar, o quadro Histórias Inspiradoras conta sempre com a mensagem do entrevistado para incentivar essa galera a ter uma vida melhor, seja através do empreendimento, seja através da educação, seja através do amor fraterno. Então eu quero que você, olhando para aquela câmera, mande uma mensagem para quem está nesse momento acompanhando o Bom Dia Litoral, quem está se inspirando na sua história, se emocionando com os seus relatos, para que essa pessoa, quem sabe, possa realizar o grande sonho de voltar a estudar, de concluir os estudos, ou então que ela possa continuar estudando. Então, você pai, você responsável legal, você valorize o seu filho, incentive o que estude, porque a educação é transformação. E você, professor, acredite que a educação transforma. Você, diretor, também pense da mesma forma. A educação transforma e nunca desistamos da educação, que ele é o caminho para a transformação. Doutor Antônio, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Foi um prazer enorme tê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Parabéns pela carreira e parabéns pelo pensamento e amor à educação. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, até mais. Ótimo final de semana.